A gente vai falar em seguida sobre a síndrome do impostor e a gente vai falar um pouco mais sobre aquilo que eu falei lá na abertura, que é meta, plano, passo a passo. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar sobre essa síndrome, mas que nem eu falei, quando a minha terapeuta falou, isso aí que você está falando é síndrome do impostor, e eu me senti chocada porque eu senti um alívio que não era só isso, só eu que sentia aquilo. Então, depois quando eu fui pesquisar, que eu saí da sessão e fui pesquisar, eu falei, nossa, sou eu, né? Essa é a descrição de mim mesma, essa síndrome. Eu identifiquei, né? Eu vou contar um pouquinho como que eu identifiquei a síndrome do impostor em mim. E eu quero que você pense nessa síndrome não como algo que você está de fato fingindo ser, porque você não está, né? Mas a síndrome do impostor é um dos maiores sinais da insegurança, que diz o seguinte: meu Deus, na verdade eu não sei nada sobre esse assunto, eu não sou expert. Alguém vai me perguntar, eu não vou saber responder e essa pessoa vai me descobrir. Vai descobrir que eu sou uma farsa. Uma coisa é você, de fato, estar fingindo, né? O que não é legal. Síndrome do impostor não é porque você está fingindo ser algo. Eu não fingia ser algo. Eu achava que eu não sabia e que, quando eu não sabia, eu questionava a existência de tudo aquilo que eu estava fazendo, né? A validade de tudo aquilo que eu estava fazendo. Então, fingir alguma coisa é tóxico. Por exemplo, te perguntam se você sabe de alguma coisa, você não sabe, mas fala que sabe. Você diz que não sabe para não passar vergonha, né? Sei lá, seja o que for, principalmente no trabalho, né? Parece que a gente tem que saber de tudo. A síndrome do impostor não tem a ver com isso, ela tem a ver com, por exemplo, ser chamado em público e ter um medo dominante de ser desmascarado, um medo tenebroso de que os outros vão te julgar, que nem a Elizabeth falou. Ela tinha medo de ser julgada e de eu não sou mais aquela pessoa que eu era e agora vão descobrir isso. Vão descobrir minhas fraquezas. É um medo tenebroso de que os outros vão julgar você, que você é mais ou menos, não é tudo isso, vão te questionar e vão te desmascarar. Quem lá no começo respondeu que já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? É realmente algo muito horrível e que paralisa a gente. Agora, o que é, de fato, mais no detalhe, a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando a gente mesmo não acredita no que faz ou faz algo e busca a validação dos outros, mas com um medo real de que o outro não vai nos validar. E o pior, que ele vai nos desmascarar. Então, a gente se convence de que as nossas realizações são uma fraude ou foram uma sorte, né? Em segundo lugar, sentir que não merece o sucesso. Quem tem essa síndrome precisa provar o tempo todo para os outros, que na verdade é para ele mesmo, né? O quanto realmente a gente vale e sabe que é capaz, ou o quanto somos capazes. Por trás disso tem a crença da menos-valia, que é uma autoimagem. Você se enxerga valendo menos. Então, para mostrar o nosso valor, a gente precisa terceirizar, né, essa valorização para o outro. Então, a gente busca a validação. E quando a gente não tem essa validação, a gente hesita. Mas eu quero falar da busca pela validação, pela aprovação. A gente vai tentar desfazer isso, porque é horrível mesmo, né? Eu tive uma experiência estranha com isso no passado, alguns anos, quando eu comecei a ensinar os conteúdos, eu comecei a falar em público e fazer vídeo. Está sempre ligado a isso, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Eu estava vindo de um histórico pessoal e profissional que eu considerava um fracasso. Sempre considerei a minha carreira anterior à prática clínica como um fracasso. Para quem não sabe, eu venho do mundo corporativo, eu trabalhei em grandes corporações e multinacionais na área de comportamento do consumidor, como psicóloga, né? Estudando inovações, lançamentos de novos produtos em novos mercados. Então, basicamente, eu estudava o comportamento do consumidor. E eu estava sempre muito insatisfeita. Eu trabalhei 15 anos nessa área. Sempre insatisfeita com a cultura, com o ambiente competitivo, o meu propósito de trabalho. Eu não queria escalar
socialmente ou em cargos dentro da empresa. O propósito do meu trabalho naquele período de 15 anos, basicamente, eu cheguei à conclusão que era ajudar grandes empresas a entender a mente do consumidor para vender mais e fazer essas empresas ficarem mais ricas do que elas já eram. Ou seja, isso me incomodava muito, porque eu me questionava sobre o meu legado, né? Sobre o meu legado humano, o legado que a minha atividade profissional estava deixando, que era zero. Eu estava ajudando pessoas a ganharem mais dinheiro. E desde uma certa idade, eu acho que depois dos 30, eu comecei a questionar esse modelo materialista, porque eu sempre fui questionadora de tudo, desde muito cedo. O enigma da existência, a que viemos, etc. e tal. E eu tinha uma certeza na minha vida que eu não queria que o propósito da minha existência fosse material. Eu era uma humanista inserida num contexto tecnocrata, num contexto capitalista. E no começo eu lutei para implementar os meus valores, mas não precisou levar muito tempo para eu dar com a cara na porta e ter que me adaptar se eu quisesse sobreviver naquele meio. Então, quando eu finalmente tive a chance de fazer aquilo que eu queria, foi aí que eu me senti uma fraude gigante. Foi uma transição muito dolorosa, muito sofrida, de muita insegurança. Foi quando eu comecei a falar sobre tudo que eu falo hoje. E eu me lembro muito claramente que quando eu fui convidada a falar pela primeira vez em público, para falar para uma universidade, e era o primeiro ano do curso de psicologia, era uma audiência pequena, né, umas 80, 100 pessoas, mais ou menos. Mas era um grande treino para mim, porque eu já estava acostumada a falar em público, sempre acostumada com a minha fobia social, sempre com a batedeira, com os 3 tipos de ataque de pânico e, enfim, muita insegurança. E dessa vez eu fui falar, mas era um treino para mim, né? Eu estava mais em casa, entre aspas, com o assunto, mas eu tinha tido fobia social. Eu não tive medo da situação, não tive nenhuma crise. Só que quando eu cheguei na universidade, no dia, eu soube que uma das pessoas que iam falar junto comigo, eu soube que a palestra que eu ia dar ia ser transferida para um auditório maior, porque encheu, porque bombou. E quando eu entrei no auditório, eu peguei a programação e eu vi quem eram as pessoas que iam falar. Eles tinham, enfim, tinham reprogramado, o evento ficou maior do que eu imaginava. E eu levei um susto, porque eu olhei os nomes lá que eu nem conhecia, né? Tinha alguns que eu conhecia, mas nos títulos da pessoa, né, tava lá, uma delas, PhD em psicologia em Harvard. Aí eu falei, meu Deus, né, onde que eu tô? O outro tinha doutorado não sei onde, não sei de quê. E eu vi que o negócio se tornou uma coisa de muito peso. E aí, adivinha de que tamanho que eu me senti, né? Eu me senti muito pequena. E eu comecei a ficar ansiosa. Porque eu tava ali. Falei, meu Deus, o troço tomou uma dimensão que eu não imaginava. E meu corpo, claro, começou a ficar esquisito e eu consegui contornar. E fui concluindo aquilo que talvez tenha sido uma das tarefas mais difíceis para mim. E eu achei na hora que foi uma das piores decisões que eu tinha tomado na minha vida de ir ali falar. Porque, afinal de contas, eu pensava, eu não era nada perto daquelas pessoas que estavam ali prestes a falar. E, obviamente, elas abriram o evento, né? E começaram a falar. Conforme elas iam falando, cada vez mais eu comprovava a minha certeza da minha insignificância. Putz, né? Esse cara que está falando negócio na NASA, mulher de Harvard, pelo amor de Deus. Eu me sentia a pessoa mais burra ali sentada, né? E a ansiedade ali, né? Ciscando, né? Bem, não teve como fugir, não tive como queria inventar uma dor de barriga, subir no palco na minha vez, eu ia falar sobre ansiedade. As pessoas estão falando sobre outras coisas. Eu não me lembro como que eu cheguei lá no palco, como é que eu comecei a falar, porque o meu estresse estava tão acentuado, eu estava suando tanto, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, de você tá lá, mas não tá, né?
Sei que, por fim, eu saquei, né, minhas técnicas da manga, consegui me ancorar, me acalmei pela respiração, me concentrei na linguagem corporal, que eu já sabia usar, né? Usei algumas técnicas de mindfulness e engrenei na palestra. Mas quando eu terminei, parecia que eu era aqueles cavalos de quarto de milha, sabe? Eu tinha corrido um quarto de milha. Eu estava exausta, assim, minha garganta estava seca, o meu corpo estava duro, parecia que eu tinha corrido uns 100 quilômetros. Nunca corri 100 quilômetros, não corri, o máximo que eu corro é 10. E aí as pessoas vieram fazer perguntas, eu não tinha força para responder, eu estava exausta. E aí eu pensei, nossa, cara, eu não acredito, acabou, ainda bem, né? Pensei, perguntei para alguém lá quantas pessoas tinham, porque era 80, né? 250 pessoas no auditório. Falei, puta, acabou, né? Não quero nem ouvir o feedback, porque eu não me lembro quase de nada do que eu falei. Não me lembro a sequência. Eu fui prolixa, não me lembro se fui, não fui, se terminei no tempo, não terminei. Sei que no final da palestra, muita gente veio me procurar para dar parabéns, para pegar contato e para me convidar para outras, para consultoria, para atendimento individual. Aquela palestra foi o início de uma virada na minha vida e me estimulou a aperfeiçoar e a querer falar mais e mais e a desenvolver os cursos que eu desenvolvi depois, incluindo esse curso que eu estou dando agora. Isso foi há uns 7 anos, mais ou menos. E nesses anos todos, teve altos e baixos, teve erros e acertos, mas o saldo foi positivo. Só que no ano retrasado, eu estava novamente num capítulo novo da minha vida, num ponto de virada, no turning point. E eu estava querendo fazer os cursos, me lançar mais como figura pública, era uma coisa que eu resistia, mas aí eu achei que era esse o caminho, fazer mais conteúdo. Tinha um aplicativo como projeto que eu estava desenvolvendo com uma equipe e tudo mais. E a gente começou a trabalhar nesse projeto. E aí o meu estagiário, que foi meu paciente, meu estagiário de psicologia, foi um paciente que resolveu depois fazer psicologia, me fez um convite de novo para palestrar na mesma universidade daquela época. E eu aceitei. Mas veio a lembrança, né, daquela primeira palestra, de como foi, e veio toda a historinha, né? Se eu refleti como é que se eu daria conta de fazer, etc. Parece que eu estava revivendo a história. E claro, a experiência desses 6 anos me ajudaram a construir um outro estado emocional. Quando eu entrei naquele mesmo auditório pela segunda vez e fui falar tranquilamente, como eu estou falando aqui com vocês agora. Só que qual foi a diferença daquele dia de 7 anos atrás e esse dia do ano passado? Vocês provavelmente vão dizer, você conhecia mais do assunto, né? Você dominou melhor o conteúdo. E eu digo, não foi isso. O que me fez ficar mais calma e confiante foi uma coisa muito simples. Eu não duvidei de mim mesma e eu aceitei que eu não poderia ser perfeita na minha fala. Eu não estava ali para impressionar. Eu estava ali para compartilhar a minha experiência incrível todos esses anos falando, interagindo com pessoas, com pacientes, ouvindo histórias macabras, absurdas, podendo ajudar as pessoas. Mas, em resumo, eu não duvidei de mim, eu não passou pela minha cabeça se eu ia conseguir ou não. Eu não me achei menos, nem mais que os outros. E, como consequência, eu não me achei uma fraude. Porque eu não estava me comparando com outros. E nessa palestra também tinha PhD, tinha doutores. A primeira pessoa que o meu estagiário veio me apresentar foi o chefe de departamento de psicologia da universidade. Tinha PhD, tinha gente de fora do país. Também era um eventinho assim grande, né? Deixar de duvidar sobre mim mesma foi o que fez a diferença nessas 2 vezes. Como as coisas mudaram de uma palestra para outra? Por que eu desenvolvi a minha autoconfiança perdendo esse hábito de duvidar de mim mesma e de me sentir inferior? O que fez a diferença é que eu parti para ação. Eu parei de pensar tanto sobre o que eu conseguiria e o que eu não conseguiria. Eu comecei a agir.
correndo o risco de não ser incrível como os outros, correndo o risco de errar. Humildemente oferecendo o que eu já sei, em vez de me preocupar com o que eu ainda não sei. Ao invés de me preocupar em deixar de ter medo, né? Deixar de sentir o nervosismo. Ao invés de me preocupar em tentar não mostrar o que eu não sabia, ou de ser descoberta. Eu achava que eu tinha que ter PhD também para estar à altura e merecer falar numa palestra, como eu falei lá no início. MBA, sei lá, alguns daqueles psicólogos me fizeram uma pergunta complexa, né? Se algum desses psicólogos me fizesse uma pergunta complexa lá na primeira palestra, e se eu fosse desmascarada, né? De que eu não sei, síndrome do impostor é isso. E se me perguntarem um troço que eu não sei e eu não vou saber e vão questionar o meu valor? Mas a síndrome do impostor pode ser uma coisa boa na medida em que eu percebo que não sou o dono das verdades. À medida em que eu percebo que se eu sou o dono das verdades, eu me sinto superior aos outros. Isso é ruim. Então, a síndrome do impostor é uma coisa boa na medida em que eu percebo que não sou o dono das verdades. Eu não sou superior por ser o dono das verdades. Não saber de todas as respostas não faz de mim uma fraude, faz de mim um ser humano. Significa que eu posso crescer mais, que eu posso aprender mais. Se eu mudar o meu mindset, se eu mudar o meu modelo mental e tirar a lente do medo, a síndrome do impostor pode ser uma coisa boa, porque aí eu me humanizo, eu me igualo aos outros, porque ninguém que está lá, só porque o cara é de Harvard, de PhD e não sei das quantas, que ele sabe tudo. Eu desligo a menos-valia e saio da competição. Eu saio da competição. Eu paro de competir.